Pessoal, vídeo aula 2, parte 7. Agora, então, a gente vai estudar a resposta do capacitor em corrente alternada. Aqui está o nosso circuitinho. Nós vamos utilizar o mesmo capacitor, o mesmo resistor de 6 ohms que nós utilizamos na resposta de corrente contínua, só que agora a gente vai substituir a fonte de tensão contínua 12 volts por uma fonte equivalente de tensão alternada, ou seja, uma fonte de tensão alternada senoidal com valor eficaz ou RMS também de 12 volts. Isso significa que a nossa fonte de tensão agora é uma fonte de tensão que trabalha com o valor máximo 12 raiz de 2 volts, ok? No instante de tempo t igual a zero, o nosso interruptor fecha, né? E a partir daí a gente vai procurar montar aqui no gráfico o comportamento das nossas três grandezas, tensão, corrente e potência, no nosso capacitor. Para isso, nós vamos nos utilizar daquelas duas frases conclusivas do estudo, da análise que se fez do comportamento do capacitor em corrente contínua. A primeira delas é aquela que dizia respeito ao comportamento das grandezas corrente e tensão no início do período transitório, no chaveamento, e no final do período transitório, no início do regime permanente. Tá? Então, lá nós havíamos montado uma frase que dizia o seguinte: aos máximos de corrente correspondem os zeros de tensão e vice-versa. E a segunda frase conclusiva que nós estabelecemos lá dizia respeito ao comportamento das duas grandezas em relação à outra. Né? Nós vimos então que o capacitor ele avança a corrente em relação à tensão, ou ainda ele atrasa a tensão em relação à corrente. Tá? Já que o capacitor, ele avançando a corrente em relação à tensão, isso, de uma certa forma, vem ao encontro da ideia de que o capacitor, ele admite variações bruscas da corrente, mas não admite variações bruscas da tensão. Primeiro, vem no capacitor, é a corrente, para depois que se estabeleça a tensão. Muito bem. Então, para montar o gráfico das três grandezas, qual delas que a gente vai eleger primeiro para montar o gráfico? A nossa grandeza de referência. Qual das três que é a nossa grandeza de referência? A corrente, a potência ou a tensão? Nós vimos que a grandeza de referência é a tensão. Então, nós vamos começar montando o nosso gráfico pela tensão. Como a tensão é a grandeza de referência, né? Uma grandeza de referência é aquela grandeza que inicia com valor nulo para tempo nulo. Então, é simples. Nós vamos montar um gráfico de tensão senoidal com um pico de 12 raiz de 2 volts, de tal sorte que o valor eficaz seja 12 volts, o valor RMS 12 volts. Então, nós vamos começar montando uma senoide azul aqui, né, valendo 0 volt para tempo zero. Então, nós temos aqui um pontinho, em tempo zero, 0 volt. E agora começamos o traçado de uma senoide. Segundo essa equação aqui, quando nós tivermos um ângulo de 90 graus elétricos, nós teremos aqui o pico positivo de tensão. Então, a nossa senoide de tensão vai fazer assim. Ao chegar em 180 graus elétricos, a tensão vai ter valor nulo. Então, ela baixa aqui para valor nulo. Em 270 graus elétricos, a nossa tensão, né, vai encontrar aqui seno menos 1 de 270, ela vai ter o pico negativo. 360 graus, retornou para zero. Aqui vai iniciar o segundo ciclo, né? Vamos representar mais um quarto de período aqui, de 360 a 450 graus elétricos, né? Vai repetir esse um quarto de ciclo aqui, ó. Vai atingir um pico positivo novamente, ok? Então, a primeira grandeza que a gente representou no gráfico foi a tensão. Por quê? Porque ela é a grandeza de referência. É ela que nós sabemos que vale zero para tempo zero. A partir dela, com
o conhecimento que nós obtivemos da resposta em corrente contínua, a gente vai montar as duas demais. Então agora vamos passar para a grandeza corrente. Tá? Então, qual é a primeira frase que a gente extraiu lá da conclusão da análise do comportamento do capacitor na corrente contínua? Que aos máximos de corrente correspondem os zeros de tensão e aos zeros de corrente correspondem os máximos de tensão, né? Vice-versa. Então vejamos, vamos pegar aqui, por exemplo, o tempo de 90 graus. No tempo de 90 graus elétricos, o que nós temos aqui de tensão? Nós temos um máximo positivo, um pico positivo de tensão. Ora, nós sabemos que aos máximos de tensão correspondem os zeros de corrente. Então, isso significa que nesse mesmo instante de tempo, 90 graus elétricos, nós teremos um zero de corrente. Então, aqui nós temos um pontinho vermelho. A corrente vai estar passando pelo zero nesse instante de tempo. Resta para nós agora a dúvida de que este zero de corrente será um zero crescente, um zero mais, passando para a polaridade positiva, ou será um zero decrescente, um zero menos, passando para a polaridade negativa. Ok? Isso depois adiante a gente vai ver. Agora vamos ver esse instante de tempo aqui, ó. 180 graus elétricos. Em 180 graus elétricos, o que nós temos de singularidade da tensão aqui? Nós temos um zero de tensão decrescente, né? Um zero menos de tensão. Ora, aos zeros de tensão corresponde o que de corrente? Os máximos, os picos de corrente. Né? Então, isso significa que nesse instante de tempo t igual a zero, nós teremos uma corrente máxima, um pico de corrente. A dúvida é, este pico de corrente é um pico positivo, que estaria aqui, ou ele é um pico negativo, que estaria aqui? Como é que a gente vai responder essa questão? Para definir, né, essa questão, a gente deve recorrer àquela segunda frase que a gente extraiu da observação da resposta em corrente contínua. Aquela frase nos dizia, o capacitor avança a corrente em relação à tensão. Então, isso significa que tudo que aconteceu com a tensão num determinado instante de tempo já aconteceu com a corrente, ou seja, a corrente está avançada em relação à tensão. O que já aconteceu no gráfico está à esquerda, o passado no gráfico está à esquerda, o futuro no gráfico está à direita, ok? Então vejam, pessoal, vamos pegar aqui, por exemplo, né, este zero decrescente de tensão. Nós vimos aqui, ó, que no tempo de 180 graus elétricos, nós temos um zero decrescente de tensão. Quando é que vai ter um zero decrescente de corrente? Antes ou depois do zero decrescente de tensão? Como o capacitor avança a corrente em relação à tensão, o zero decrescente de corrente, ele ocorre antes do instante de tempo em que ocorre o zero decrescente de tensão. O zero decrescente de tensão ocorre aqui em 180 graus, o zero decrescente de corrente vai acontecer antes. Então, este zero aqui, vermelhinho de corrente, é o zero decrescente de corrente. Então, isso significa que a dúvida que nós tínhamos aqui, ó, nesse instante de tempo em que a tensão é zero, a corrente é máxima positiva ou negativa? Aqui está a resposta. Este zero aqui é um zero decrescente. Então, a senoide corrente está aqui. Então, agora aqui nós temos o traçado da nossa senoide corrente. Ok? O que a gente tem aqui? Sempre que tem um pico de tensão, tem um zero de corrente. Sempre que tem um pico de corrente, tem um zero de tensão. Ok? Então, já temos aí
obtido o traçado das nossas duas grandezas, tensão e corrente, para o nosso capacitor.